Bem, eu resolvi fazer essa pílula e tomando como referência o pensamento de Kandinsky, né, o livro que você vê aí na tela, os escritos de Kandinsky, como você já deve saber, Kandinsky fez parte da escola Bauhaus. E essa escola e esse pensamento de Kandinsky era um pensamento essencialmente experimentalista, né, muito baseado na, no pensamento da Montessori. Né? Então, convido você a buscar isso. Né? Então, havia ali experimentos. Né? Grosso modo, o que a gente pode dizer é que o pensamento humano, né? Pensamento humano fica pleonasmo, vira um pleonasmo. Né? Nosso pensamento, né, caminhou, com a evolução do tempo para nos entendermos como indivíduo, né, a nossa constituição física, né, mental, cognitiva, né, haja vista, por exemplo, quando se determinam leis, são determinadas as leis de garantias do indivíduo, né, sem, obviamente, deixar de lado a sua responsabilidade dentro de um mundo em coletividade. Mas o pensamento caminhou nesse sentido. Poderia citar vários filósofos, né, de sua preferência ou não, da preferência de muitos ou não, mas eu poderia citar Kant, poderia citar Nietzsche e o próprio Freud também, né, que também é um dos grandes pensadores do século XX. Então tudo caminhou para isso. Caminhou para a liberdade que cada artista, cada arquiteto hoje, então, né, a gente vê muito, né, sente isso na pluralidade dos trabalhos, né, de que o homem sente que o homem tem a liberdade, enfim, de criar o que achar melhor e se expressar. Algo que com certeza não havia na antiguidade, seja no Egito, um artista do Egito, um artista da Grécia, né, que trabalhava em função, era um exegeta, né, como já expliquei em alguns dos vídeos aqui, quer dizer, alguém que traduzia um dogma político, religioso, e ele trabalhava a serviço disso. Né. A sua obra deveria ter um resultado aprazível, formal, né, do ponto de vista formal, prazeroso ao olhar, né, mas havia ali uma utilidade ou outra, e hoje o artista faz o que bem entende, o que ele achar que tem a ver com o seu pensamento, né, o seu pensamento próprio sobre a vida, sobre o mundo, sobre a forma. E essa obra do Kandinsky, então, é fundamental para que você leia e entenda algumas coisas. Né? Que o Kandinsky, nesse livro, por exemplo, que você está vendo aí na tela, né, permanece aí para que você veja e compre. Provavelmente você até conhece, mas se livros às vezes a gente volta e lê mais de uma vez, né, lê com um olhar, né, de uma maneira mais eficiente do ponto de vista analítico, né. Então é interessante, se você já leu, que você lê de novo, que o Kandinsky que ele está oferecendo aí não são fórmulas prontas, né, porque a composição formal é infinita. Né. A maneira como eu componho, e ele vai falar desses elementos fundamentais da composição, do arranjo formal, o plano, né, o ponto, a linha. Né. Eu posso criar vários tipos de arranjo, né, e vários resultados a partir disso. Bem, ele vai pensar forma, como ele vai pensar a relação entre forma e cor, que é o caso da arte, né, das pinturas do Kandinsky, né, isso a gente vê, eu vou mostrar. Né. Na arquitetura é um pouco diferente, mas também nós mesclamos, impomos cor aos elementos, mas obviamente a arquitetura é uma coisa e uma pintura é outra, né? Mas é algo que aplicamos também à arquitetura, ou do exercício da forma, matérias que a arquitetura oferece, como na grade curricular, como geometria construtiva, né? São experimentos que você pode fazer. E é isso que o Kandinsky faz. Né?
Então você vê essa obra do Kandinsky aí na tela. O que é isso? O que é essa obra? Essa obra é uma experimentação. Ela, como eu disse, ela não está dando fórmulas. Ela está dando possibilidades de arranjo, e ele faz essa composição com essa série de experimentações. Eu costumo dizer que uma obra do Kandinsky é para ser vista durante horas, ou durante muito tempo, todo dia um pedaço, um fragmento, e estudar que consequências há no trabalho dele em função de uma forma que se junta a outra, que dialoga com outra, a cor que ele utiliza numa forma e como ele utilizou outra forma com outra cor no sentido dessa interação. São experimentações e que você também pode criar. É possível, é perfeitamente viável que você crie os seus resultados a partir disso, ou para fazer os desenhos assim, como eu disse, em matérias como geometria construtiva, você pode aplicar isso. E na arquitetura também. Quando eu falo da arquitetura, me refiro à planta baixa, porque eu posso analisar e devo analisar a planta baixa como uma interação de formas. Eu posso ter uma planta circular, posso ter uma forma quadrada, e essa forma quadrada ou retangular interage com outra forma quadrada. Então, a planta baixa, ela é um arranjo formal também. Ela já induz a um arranjo formal e que depois vai ser tridimensionalizado. Não é o caso das obras do Kandinsky. Então, me dá segurança nas minhas escolhas formais de como isso pode trazer riqueza ao espaço. Porque, ao final das contas, o que se quer é isso. Enriquecer o espaço, enriquecer o arranjo formal. Bem, na teoria do Kandinsky, ele vai falar, como eu disse, na relação das formas. Ele usa uma palavra, por exemplo, na tradução do livro, que é ressonância. Quer dizer, como a forma se comporta. Quer dizer, o círculo, por exemplo, ele insinua raios. Ele tem uma força centrífuga e centrípeta. E ele dá até um exemplo. Quando você coloca um círculo em torno de um quadrado, um retângulo, cria-se ali uma relação particular. E o mesmo vai acontecer, ou vai acontecer também, outras possibilidades se dentro desse quadrado de círculo você inserir mais de um círculo. 1, 2 ou 3, 4 círculos. Quer dizer, as possibilidades, como eu disse, são infinitas e elas devem ser testadas. Lembrando sempre que ali a intenção dele é, sobretudo, a arte pictórica, o quadro, a obra pintada, mas isso pode ser considerado também pela arquitetura ou na arquitetura. E aproveito a oportunidade para convidá-la a fazer um curso que eu disponibilizo, que é a geometria construtiva. Eu vou deixar sempre na descrição os links. E queria também, nessa oportunidade, falar da revista Pináculo, que foi uma revista que eu criei para estudantes de arquitetura, e ela foi o conteúdo pensado como um suporte às matérias de teoria e projeto, da prática e da teoria. Reputo sempre que é fundamental para a formação do arquiteto a cultura arquitetônica. Então há um equívoco em achar que eu vou aprender só fazendo projetos, sem teoria, sem criação de conceitos, e de que a criatividade nasce de maneira autônoma. É preciso ter teoria, ter objetividade como conceito, aí que eu me aproprio de um conceito do filósofo Hegel para ter subjetividade. Na medida em que eu conheço, estudo, é que eu vou criando minha subjetividade em vários aspectos. Em várias áreas do conhecimento, na arquitetura não é diferente. Então eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso aprender teoria, aprender e apreender a teoria
de outros arquitetos, o pensamento de outros arquitetos. Inclusive, um dos números, o próximo número que virá no início de maio, traz um texto muito interessante de uma pesquisadora sobre o trabalho do Burle Marx, que não é arquiteto, é artista, mas enfim, ele abriu espaço para uma área na arquitetura importante, que é o paisagismo, então o método de trabalho dele. Tá? E a gente sabe que no curso de arquitetura o paisagismo é visto, grosso modo, né, ali com alguns princípios, não só, né, fica uma coisa meio passando, né, até porque você precisa de um conhecimento muito vasto sobre botânica, né, e isso só um curso de agronomia para dar. Né. Os cursos de arquitetura, de maneira geral, são muito precários em relação ao conhecimento sobre paisagismo, e o próximo número vai falar disso, como também eu tenho uma análise formal, né, já que eu falei do Kandinsky, já que eu falei de forma, e arquitetura na sua quintessência, né, uma expressão formal, mas não é só expressão formal, obviamente. Há outras considerações, né, há outros aspectos que a obra arquitetônica precisa considerar, mas, no final das contas, nós tratamos de uma expressão formal. Né. Então, na revista Pináculo eu faço análises formais de projetos, em todos os números tem isso. Né. A revista está aberta à sugestão, às suas críticas, então, né, e ela está à venda. Ela foi gratuita durante um ano, eu ofereci ela gratuitamente, até para angariar aí uma confiança no trabalho. Tenho recebido elogios, mas hoje ela está disponível nas livrarias virtuais. Né, também vou deixar um link aqui de uma delas, você pode acessar e comprar a revista. Né. E também na Pináculo eu faço sugestões de leituras em geral, né, não só sobre arquitetura, mas da literatura em geral. Quer dizer, essa cultura arquitetônica e a cultura geral são fundamentais para o arquiteto. A não ser que você se contente com a mediocridade. Se você se contenta com a mediocridade, então você pode desprezar o que eu acabo de colocar. Mas se você quer ser um bom arquiteto, é impossível ser sem essa cultura geral, sem essa cultura arquitetônica. Né? E aqui eu falo sobretudo para os estudantes de arquitetura em curso, em formação. Então, se você não pensa como eu penso, eu acho que você deve rever, tentar mudar essa importância que você dá à teoria. A leitura, né, é fundamental. Quer dizer, a revista vai tentar ser o mais prazerosa, tenta ser o mais prazerosa possível na leitura, né, e no aprendizado. Né, quer dizer, artigos e textos escolhidos todos no sentido do seu aprendizado. E como eu disse, é uma questão da análise formal. Né, e esse livro do Kandinsky será, inclusive, indicado no próximo número, e outras leituras do Kandinsky também virão como sugestão de leitura, mas achei importante gravar essa pílula de arquitetura para falar da importância de estudar cabeças como o Kandinsky. Né? Saber analisar a forma, saber fazer experimentações da forma, isso é muito importante para nós arquitetos. Né? E foi esse o grande intuito dessa pílula de arquitetura. Termino por aqui, né, deixando um abraço, né, e até o próximo tema. E o próximo tema pode ser uma sugestão a partir do que você colocar aqui nos comentários. Forte abraço.